Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Irmãos e irmãs, um bom dia. Bom dia. Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais. Sejamos todos muito bem-vindos. 13º domingo do tempo comum, o dia do Papa. Hoje celebramos a solenidade de dois grandes apóstolos de Cristo, São Pedro e São Paulo. A Pedro, o Senhor concede as chaves do reino dos céus e elege para pastorear a Igreja Católica, ser-lhe pedra fundamental e sinal visível da unidade eclesial. Paulo, chamado por Jesus no caminho de Damasco, é o maior missionário da Igreja, apóstolo dos gentios. Ambos unidos em Cristo pela missão e pelo martírio, um crucificado, outro decapitado pela espada, derramam o seu sangue em Roma. Celebramos também o dia do Papa, rezando pelo Santo Padre, o sucessor de São Pedro, para que Deus o fortaleça sempre mais à frente da sua Santa Igreja. Com muita alegria, iniciemos a nossa celebração cantando. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuni seu povo amado para o canto de um louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia a todos, todos vocês que nos acompanham em suas casas. Hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Pedro e Paulo são duas grandes colunas da nossa igreja, que sustentam toda essa igreja desde seu início, cada um com o seu jeito, com o seu temperamento, que nos mostra então a diversidade de dons e a importância que é não ser uma igreja homogênea, mas ser uma igreja que com as suas diferenças buscam cada vez mais crescer na fé e no discipulado. Vamos então neste momento fazer o nosso ato penitencial, pedindo perdão a Deus por nossos pecados, por nossas faltas, por nossa fragilidade humana. Cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison.
Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Cristo eleison, eleison, eleison. Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Cristo eleison, eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Deus de infinita misericórdia, tende piedade de cada um de nós. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas faltas e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, glorifiquemos ao nosso Deus, cantando. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai o esplendor. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Oremos. Vamos então colocar diante de Deus as nossas intenções, aquilo que nós trazemos em nossos corações para esta Santa Missa. De modo especial eu rezo pelo 7º dia de falecimento de nosso irmão José Bina, que fez a sua Páscoa. Também por todas as pessoas que pediram orações durante a semana e também que se encontram em suas casas nesse momento, acompanhando a Santa Missa pelas redes sociais. Ó Deus,
que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 da tarde. Então, trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele, que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. A resposta do salmo será: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha sobre a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmitem esta mensagem, à noite publica esta notícia. Todos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas, quando, porém, aquele que me separou dentre o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou-me revelar-me o seu Filho, para que eu pregasse entre os pagãos. Não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago,
irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ó Senhor, tu sabes, tu bem sabes que eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, disse: Aliás, Mateus, estava errado. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, nós hoje então estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. De modo especial, nós também queremos estar em sintonia com a comunidade do Benfica, que estaria celebrando o seu padroeiro neste final de semana, mas infelizmente nós não podemos estar celebrando juntos ainda, né? E também nós lembramos de modo especial de nossa diocese, Cachoeiro de Itapemirim, que tem como padroeiro São Pedro, né? Então que nós possamos rezar por nossa diocese, também pela comunidade do Benfica, para que São Pedro e São Paulo possam de fato ser estas grandes colunas e testemunhas que alimentam a nossa fé, a nossa caminhada. E quando eu digo colunas, nós nunca podemos perder de perspectiva que, de fato, Pedro e Paulo são essas colunas que sustentam a nossa igreja. Imaginar a nossa igreja como uma grande construção, é preciso que tenha colunas que sustentam esta construção. Qualquer construção sem colunas pode ser fadada ao fracasso e cair e ruir, não é? Mas a nossa igreja, ela foi constituída sobre essas duas colunas, distintas entre si, mas todas elas ligadas em uma mesma perspectiva, que é o amor a Cristo, o amor ao Evangelho, o amor à missão do discípulo a qual lhes fora confiado.
Primeira coluna, Pedro. Em Pedro, nós temos a dimensão estrutural, a dimensão hierárquica, a dimensão administrativa e a dimensão sacramental da nossa igreja. Pedro foi essa base, a base, né, que sustenta esta grande coluna, a pedra angular da igreja. Em Pedro, Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra que é o fundamento, não um fundamento constituído numa areia ou num terreno talvez arenoso, mas um terreno firme, Pedro. A outra coluna nós temos Paulo. Paulo nos ajuda a perceber a dimensão missionária da igreja, o amor a Cristo, o amor ao Evangelho. Em Paulo, nós temos então essa perspectiva da missão do discípulo de levar o Evangelho a todos os rincões, a todas as criaturas, trazendo para nós então esta dimensão missionária da igreja, não é? Então nós temos então essas duas colunas, e se a gente olha para Pedro e para Paulo, nós temos então uma distinção, não é? Os temperamentos diferentes, não é? Pedro trazendo uma perspectiva, Paulo trazendo uma outra perspectiva, mas os dois unidos em um só espírito, que é o amor a Cristo e ao Evangelho, né? E aí a gente começa a perceber então que na igreja é composta por essa heterogeneidade, não é? A igreja não deve ser homogênea, nós não devemos ser iguais, mas cada um com seu jeito, cada um com seus dons, cada um com as suas qualidades, mas também com seus defeitos. Todos nós estamos unidos neste mesmo barco que vai então singrando no mar da vida. Entender a missão da igreja é o passo fundamental para vivenciar de fato um verdadeiro discipulado. E aí, para buscar entender, é preciso a gente então voltar a nossa atenção para o Evangelho de Mateus, que nos lança a seguinte pergunta que nós devemos fazer sempre na nossa caminhada. Jesus, então, ele se dirige para os discípulos e pergunta, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É como que se Jesus perguntasse para cada um de nós: e para você, quem sou eu? Ou outra pessoa perguntar: quem é Jesus para você? O que representa o Cristo para você? Mas é interessante que para fazer esta pergunta, uma pergunta muito importante, não é? Uma pergunta que buscava de fato ajudar os discípulos a compreender a missão na qual Jesus estava lhes confiando, logo no início nós temos um dado interessante. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, ou seja, Jesus ele sai de Jerusalém, ele leva os discípulos, não é, para fora da cidade. Cesareia fica um pouco distante de Jerusalém, mas sai um pouco daquela muvuca, daquela agitação toda. E ali, então, ele faz essa pergunta. Isso nos ajuda a compreender que muitas vezes nós precisamos de sair da agitação, de sair daquela correria, de sair daqueles afazeres que muitas vezes vão tomando o nosso tempo, vão preenchendo, né, o cotidiano, e muitas vezes isso nos impede de perceber o essencial de nossas vidas, o essencial que é a presença de Deus. Ou seja, nós corremos o risco de cair em uma vida corriqueira, em um cotidiano,
e a gente vai preenchendo os espaços vazios com as coisas do mundo, com aquilo que nós julgamos importante, mas aquilo que é o essencial, que é a presença de Deus e a percepção, a consciência da presença de Deus em nossa vida, nós vamos deixando de lado, né? Quando a gente volta para a vida dos santos, não apenas Pedro e Paulo, mas os santos de maneira geral, nós percebemos, né, que todos eles buscaram viver a santidade, ou seja, a presença e a consciência de Deus na vida, no cotidiano. Nenhum destes santos deixaram, claro, a não ser aqueles de vida contemplativa, não é, que saem da vida mundana e vão para os mosteiros, né, vai para o convento e ali de fato vivem integralmente na contemplação, como nós temos vários mosteiros, inclusive aqui em nosso diocese, o Mosteiro das Irmãs Carmelitas. Mas na grande maioria desses santos, eles viveram a vida de santidade no cotidiano da vida. Não deixaram de viver seus afazeres, seus trabalhos, o seu apostolado, mas viveram de fato esta presença constante de Deus em suas vidas. É aquilo que nós, alguns místicos, costumam dizer que é a contemplação na ação. Ou seja, até no nosso trabalho nós podemos contemplar a presença de Deus e também rezar. Até nos afazeres do dia a dia em nossas casas, nós podemos então contemplar a presença de Deus. Até na relação que nós temos com os outros, que nós encontramos no dia a dia, nós podemos estar contemplando e rezando a presença de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, se fazemos de forma consciente, percebendo que de fato Deus está presente e que até no meu trabalho, um trabalho que dignifica, eu posso ali também estar rezando, a gente vai estar sempre buscando estar em sintonia, em consciência que Deus está presente junto comigo, né, no meu dia a dia. Estou dizendo tudo isso para voltar ao fato de que Jesus, ele se retira de Jerusalém, se retira daquela confusão do comércio, daquela agitação do templo, né, daquela correria toda, para ir até Cesareia de Filipe, um lugar à parte, periferia, o lugar onde de fato a missão de Cristo iria acontecer, para perguntar aos discípulos: e vocês, que acham que eu sou? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí a pergunta que nós também devemos fazer: quem é Jesus para mim? Eles respondem logo de imediato, né? Alguns dizem que é João Batista, ou seja, aquele grande profeta. Outros que é Elias, também um grande profeta. Outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. E aí, isso é aquilo que Jesus pergunta, né? Como é que está o meu ibope aí na região? O que as pessoas estão dizendo que eu sou? Todo mundo estava dizendo que Jesus era um profeta, mas ninguém ainda tinha dado, claro, uma resposta. E aí, Jesus pergunta diretamente para os discípulos: e vós? Ou seja, vocês que estão aqui perto de mim, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro logo responde, né? Pedro sempre muito espontâneo, né? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, né? Ou seja, Pedro tinha clareza que de fato Jesus era o Messias, o enviado, o escolhido, ungido, o Filho do Deus vivo, o Verbo encarnado que estava ali junto deles. E aí Jesus logo responde, né? Feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Ou seja, foi o próprio Deus que revelou a Pedro. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, e aí volto no início, né?
a pedra na qual Jesus constrói a sua igreja, que é Pedro, a pedra angular. Eu vou construir a minha igreja. E aí complementa: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que significa as chaves do reino dos céus? É fazer a ligação entre o céu, entre a terra e o céu, ou o céu e a terra. E como que nós podemos compreender esta mediação entre o céu e a terra? Os sacramentos que nós celebramos. Todos os sacramentos que nós celebramos é essa mediação entre o céu e a terra. É aquilo que nos une a Deus, é aquilo que nos une a este grande mistério em nossa vida, não é? Então, por exemplo, o sacramento da Eucaristia que nós celebramos é esse momento em que nós buscamos trazer para perto de nós o céu. O sacramento, não é, da ordem, no qual, não é, o padre, o diácono recebe, também é esta ligação do céu e da terra, não é? A ordem, não é, este sacramento no qual, não é, nós recebemos, segundo a ordem do rei Melquisedeque, quando o bispo reza, ele impõe as mãos e ele invoca o Espírito Santo, é esta mediação entre o céu e a terra, assim como todos os sacramentos que nós celebramos em nossa igreja. E é Pedro que tem as chaves, que tem essa possibilidade de fazer esta ligação. Por isso que o Papa, como bem lembrado no início, né, hoje nós rezamos pelo Papa, por isso que o Papa, ele é o sucessor de Pedro, ele que tem as chaves, ele que faz esta ligação, este mediador, e que nós sabemos o quanto que é importante, mas ao mesmo tempo o quanto que é desafiador, né? Conduzir a nossa igreja em um mundo que está em constante mudança, em um mundo que está em uma constante mudança, e veloz, na verdade, é algo que é espantoso, né? 2019 tivemos várias situações difíceis, mas 2020 está superando ainda mais aquilo que tivemos no ano passado, né? Então a gente percebe que isso vai trazendo cada vez mais desafios e dificuldades, mas ao mesmo tempo vai colocando a igreja, de fato, naquilo que é, na busca do essencial, que é o ser humano, a preservação da vida, o cuidado com aqueles, primeiramente, que mais necessitam, né? Portanto, em Pedro, nós temos então esta mediação entre o céu e a terra, aquele que recebe as chaves e aquele no qual Cristo, então, ele fundamenta, coloca a pedra angular. E por fim, São Paulo, a segunda coluna. São Paulo, ele nos traz essa perspectiva missionária, que é muito importante termos presente, porque a missão de evangelização, ela parte da seguinte premissa: nós temos que evangelizar com a nossa vida, com o nosso testemunho. Por isso que eu volto novamente lá no que eu disse, que a nossa vida deve ter sempre uma constância da presença de Deus. E até em nosso trabalho nós podemos rezar, porque se na nossa vida, no cotidiano da nossa caminhada, a gente busca realmente tomar consciência da presença de Deus, nós também estamos evangelizando, porque as pessoas olham para nós, para o nosso testemunho, e vão de fato, né, perceber algo diferente em nós. A identidade cristã que nós devemos estampar é a alegria e, sobretudo, a justiça que nós devemos viver em nosso cotidiano, né? Trazer para nós o principal mandamento que Jesus deixa: o amor a Deus e o amor ao próximo. A nossa espiritualidade, ela deve exalar em nossas atitudes cotidianas. Aquilo que nós fazemos deve transparecer o amor de Deus. Se olharem para nós e não perceberem a presença de Deus,
ou se olharem para nós com um olhar de repugnância, seja por alguma ignorância que foi feita, seja por alguma desavença que foi feita, seja por qualquer outra situação que não é daquilo que é da nossa vida cristã, significa que nós não estamos de fato buscando e vivendo a presença de Deus entre nós. E aí é preciso a gente voltar à pergunta: quem é Jesus para mim? Qual é a resposta que eu daria? E aí a gente vai, então, aos poucos e tomando consciência. De fato, Jesus é o Filho de Deus, o Messias. E, para mim, Jesus é aquele que deve ser o norte, deve ser a direção, deve ser o caminho que eu devo seguir na minha vida. Ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, em Cristo, nós chegaremos ao Pai. Então, mais uma vez, vamos rezar de modo especial pela comunidade do Benfica, também por nossa diocese, por todas as comunidades, né, que tem como padroeiro Pedro e Paulo, que infelizmente não poderão celebrar presencialmente seus padroeiros, né? Que essas duas colunas sejam de fato também as colunas que são um exemplo para sustentarem a nossa fé e a nossa caminhada. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com amor e confiança em Deus, que está sempre de coração aberto para acolher as nossas súplicas e necessidades, vamos apresentar nossos pedidos, nossas preces. A cada prece, digamos: por intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja, fundada sobre Pedro, para que possa, em meio às dificuldades deste mundo, experimentar a força de Cristo, que a todos conduz à salvação, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa, sucessor do apóstolo Pedro, para que, guiado pela força do Espírito Santo, confirme na fé seus irmãos e seja sinal radiante da unidade da Igreja de Cristo, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos que, a exemplo de São Paulo, neste ano missionário, anunciam o Evangelho de Jesus, para que Ele os fortaleça na caminhada e os livre de todo mal, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os cristãos perseguidos, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Por cada um de nós, reunidos em assembleia, para que saibamos viver em comunidade, na concórdia e na unidade de fé e caridade, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, aumentai, Senhor, a nossa fé. Nós temos aqui vários, nos comentários, ao vivo, né, vários pedidos de oração. Não vou ler todos, mas tem pedido de oração de aniversário de casamento, recuperação de saúde,
pelo fim da pandemia. Todos aqui, já acabei de ler, nós apresentamos então diante do altar de Deus, pedimos então ao Senhor que ouça as preces de cada um destes que aqui comentaram e também as nossas preces que aqui foram colocados. Que São Pedro e São Paulo seja o sustento da nossa fé, da nossa caminhada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. As coisas que o mundo oferecia me impediam de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Mas tu viestes me tocastes bem no fundo do meu coração, me ensinaste a te amar. Recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Ó Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito.
santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro e São Paulo, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o bispo que é de ser eleito para a nossa diocese, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Lembremos hoje de modo especial nosso irmão José Bina, ele que coordenava com muito amor e carinho a comunidade lá da Alegria de São José. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos elevar nossas mãos aos céus e com amor e confiança rezarmos a oração que nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Livrai todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. A você que está em casa nos acompanhando a Santa Missa, reze esse momento, entre em comunhão espiritual, peça a presença de Deus e de Cristo na sua vida e também no seu coração. Venho, Senhor, te receber agora, teu santo corpo, Senhor, me enche do teu amor. Venho, Senhor, te receber agora, teu santo sangue, Senhor, transborda meu coração, Senhor. E ao receber teu corpo e sangue, Senhor, posso em mim brotar a paz, o amor e a salvação. E no teu altar seremos um em comunhão. És grande, ó meu Salvador. Venho, Senhor, te receber agora, teu santo corpo, Senhor, sonhando o seu amor. Venho, Senhor, te receber agora, teu santo sangue, Senhor, transborda meu coração, Senhor. E ao receber teu corpo e sangue, Senhor, faça em mim motivo de condenação, mas se faça assim, Senhor, presença em mim. És grande, ó meu Salvador. Venho, Senhor, te receber agora, teu santo corpo, Senhor, me enche do teu amor. Venho, Senhor, te receber agora, teu santo sangue, Senhor, transborda meu coração, Senhor.
Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aproveito então neste momento para fazer sempre aquele alerta, não é? Cuidado que nós devemos ter durante esse tempo de pandemia, evitar sair de casa de forma desnecessária, cuidar das crianças, também dos nossos idosos, né? Porventura estejam em nossas casas. Nosso município ontem, né, passou para a escala de alto risco, né, de contaminação pela Covid, então os casos têm aumentado expressivamente. Um cuidado sempre importante. Ainda nós não podemos ter a missa presencial aberta para todos, né? Então, aqueles que puderem acompanhar, sempre estaremos celebrando juntos. E também nós não podemos esquecer que nós temos outras pandemias presentes e que talvez não sejam tão faladas, né? Tem aumentado muito no nosso município os casos de Zika, de dengue e da chikungunya também, né? E nós sabemos que são doenças contagiosas através do mosquito. Então, cuidado que nós devemos ter com os nossos quintais, né? Evitar o acúmulo de água. Sempre tem que reforçar este aviso para que a gente não sofra ainda mais como estamos sofrendo, né? Peçamos então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, sobre vocês que nos acompanham em suas casas, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bom domingo a todos, uma boa semana e que Deus sempre esteja com cada um de nós. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Toda igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuni seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro.